bem-vindo. É bom te ter aqui. Desligue-se de tudo e esqueça as distrações. Deus te ama e tem algo para você hoje. Reúna a família. Não importa onde você está, adore, busque e o encontre. Vamos começar. Fique conosco. Deus abençoe a sua família. Acompanhe as nossas mídias. Igreja Batista do Meier. Chamados para transformar vidas. Boa noite, queridos, queridas. Deus seja louvado por mais um dia que o Senhor nos dá. Chegando ao final desta quarta-feira, dia 24 de agosto de 2021, última quarta-feira do mês, meio da semana. Vale lembrar, é aquele tempinho de renovar, recarregar as baterias da alma para chegarmos até o fim de semana, no meio da correria, no meio das ocupações, das muitas tarefas que temos. Vamos sendo fortalecidos pelo Senhor, renovados no seu Espírito Santo, e que o Senhor vai nos dando a fé, a esperança e o amor que precisamos para seguir em frente, não é? Que Deus abençoe você. Aproveita esse tempinho inicial do nosso culto ao vivo. São 7h34 agora da noite aqui no Rio de Janeiro. Se você nos assiste de outro lugar, é muito bom ter você com a gente. Se você está agora ao vivo, melhor ainda. Se você está depois, Deus abençoe você e que aquilo que compartilharmos neste culto abençoe a sua vida, independentemente do tempo, da hora, do nosso cronômetro, mas seja sempre no tempo de Deus para abençoar a sua vida. Como Igreja Batista do Meier, celebramos a vida, compartilhamos o amor de Deus com todas as pessoas. Estamos aqui dispostos a fazer diferença em nossa geração. Por isso, ainda que nossas portas ainda estejam fechadas, o nosso coração está aberto. Longe dos olhos, mas perto do coração, como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 2,17. Se você está nos visitando aqui, dê o seu alô em nosso chat. Pastor Fabrício está aí representando a nossa equipe de pastores e vai interagir com você. Que Deus abençoe sua vida neste momento, sua casa, sua família, e que este tempo demorado de agosto, um mês mais arrastado, tenha sido um tempo de experiências, de crescimento, de amadurecimento da nossa vida com Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos nesta noite, mais uma vez, entregar a Ti o nosso coração, e neste tempo que celebramos Teu amor, compartilhamos Tua palavra, intercedemos uns pelos outros, renovamos em nós o ânimo, a expectativa e o conhecimento também das Escrituras, suplicamos que a Tua paz nos cubra, o Teu amor transborde de nós. Recebe o nosso louvor. Obrigado por esta noite aqui, mais uma vez, reunidos nesta transmissão. E onde quer que esta imagem, este som, este culto chegue para abençoar, chegue para inundar corações de esperança, de alegria, de significado da vida. Suplicamos isto no nome precioso, incomparável, nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos ter aqui André, Gabriel de novo. Deus abençoe vocês, queridos. Vamos louvar ao Senhor. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido, o seu povo,
queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois todos somos um, somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Amém. Boa noite, bom louvarmos ao Senhor. E nesse momento em que estamos reunidos aqui, nos lembrar também daqueles que ainda não estão conosco. Nós, enquanto Ministério de Evangelização, fomos desafiados
a acolher as pessoas em situação de rua de uma forma diferente também. Além das nossas saídas com Luz na Calçada, fomos desafiados a acolhê-los aqui, nesses dias em que a temperatura baixa e a chuva chega. Então, aqueles que estão na rua, nós que estamos dentro de casa já sentimos muito frio, né? Às vezes a gente sempre fala, eu sempre falo que às vezes é ruim para a gente sair na chuva, né? A gente fica aquela coisa de guarda-chuva, é ruim para andar. Imagina para você dormir sem uma cobertura, sem um cobertor bom para te aquecer e estar nas ruas nesse tempo também. Então, nós, enquanto igreja, aceitamos esse desafio e queremos acolher essas pessoas que hoje estão em situação de rua nos dias chuvosos. Então, nós trazemos esse desafio também para você, igreja. Nós queremos te convidar a ser parte desse momento em que nós vamos sinalizar o reino também através do acolhimento e do amor a esses que estão nas ruas. Nós temos alguns desafios, né? Apesar de nós estarmos em obra, já conseguimos ajeitar um espaço, mas nós precisamos trazer para eles uma forma boa, melhor forma que nós pudermos para abraçá-los nesse tempo. E nesse desafio precisamos de voluntários, pessoas que estejam dispostas a estar aqui, a recebê-los, a passar a noite aqui na igreja, a preparar uma refeição. Nós queremos dar uma refeição quando eles chegarem, dar o café da manhã também antes deles saírem, mas nós também queremos ter colchonetes aqui para que eles possam dormir mais confortavelmente. Então nós temos o desafio de te convidar a participar conosco como voluntário, fazendo parte desse movimento. Então você vai receber, você que é membro da nossa igreja, vai receber um link para fazer a sua inscrição, falando para a gente da sua disponibilidade para estar aqui conosco. Mas nós também precisamos de recursos para a compra dos colchonetes, que hoje variam entre R$25 e R$30 cada um, e para comprar o alimento também que nós vamos oferecer a eles. Então, nós também queremos te convidar e te desafiar a ser parte disso também através dos recursos. Então, você que pode fazer uma oferta específica para esse movimento, peço que você faça, envie seu comprovante dizendo que é para o acolhimento do MEI, tá bom? Então, acolhimento a essas pessoas em situação de rua. Que Deus continue a nos direcionar. Nós não temos um dia certo, específico, porque nós vamos sempre depender dos dias de chuva. Então, tendo dias de chuva, nós vamos alertar os nossos voluntários já inscritos e vamos te convidar. Formamos a equipe e estaremos aqui para acolhê-los. Que Deus abençoe cada um nesse restante de semana. Amém. Obrigado, Lívia, pelas notícias e por esse desafio. Já há algum tempo, o Ministério de Evangelização e Missões, junto também com o Instituto Transformar e a equipe do Luz na Calçada, tem vivido a sensibilidade diante deste desafio. E que bom que temos vidas que estão sendo tocadas em função das outras vidas que precisam ser alcançadas pelo amor de Deus. Não é um trabalho fácil. Por isso, a equipe tem pensado já há algumas semanas, refletido, planejado o que tem que acontecer, analisado riscos, consequências, responsabilidades, mas acreditamos muito no mover de Deus que vai dirigir, como tem dirigido até aqui, e se isto vier a acontecer, há de ser bênção, uma semente de amor e transformação na vida dessas pessoas. Então, estamos trabalhando para que isso se torne uma realidade, e a igreja exista não apenas como um prédio, mas um lugar de transformação. E faça parte desse movimento. Se você tem vindo aqui na igreja, nesses dias, peço desculpas, pelo transtorno. A gente está com aquela plaquinha assim, desculpe-nos o transtorno, mas estamos fazendo obras para melhor atender e receber você. Houve um avanço muito grande na obra do muro nessa semana, porque já está iniciando parte da demolição, a demolição já está acontecendo, parte do muro já está abaixo, e também já iniciamos agora a colocação da parte aqui da frente do salão de cultos, que vai dar já uma nova visibilidade ao nosso local de reunião, ao nosso encontro aqui, nossa tenda do encontro, como igreja. Então, se você vier aqui, primeiramente, desculpa o transtorno, o estacionamento está com as vagas bem reduzidas, porque ele está isolado, quase metade dele está isolado, para não correr risco de dano nos veículos que ficam aqui. Então, se você puder,
prefira estacionar o seu carro em algum estacionamento aqui próximo, porque se você observar, pode chegar e encontrar já no portão uma placa de que o estacionamento está lotado, porque ele está interditado, uma boa parte dele, para dar fluidez ao trabalho dos operários, bem como também não colocar em risco o patrimônio de nenhum de nós. Então, essa é a intenção, é preservar, né, tanto a qualidade da obra como também o patrimônio dos irmãos. Então, por isso, desculpe-nos o transtorno. Mas quem vem aqui já começa a observar que estamos agora andando mais rapidamente, enquanto o tempo vai permitindo. A chuva atrapalha muito a obra da construção civil. Então, enquanto o tempo está firme, estamos avançando nessas melhorias. Além também do desafio, amanhã o Luz na Calçada sai novamente às ruas. Contamos com a sua participação, com as suas orações, para que Deus guarde os nossos voluntários. Estou Transformar também trabalhando ontem, aliás, hoje de manhã, chegou uma equipe aqui para montar as mais de 120 cestas de alimentos que estão sendo distribuídas para famílias necessitadas, tanto aqui na nossa região, quanto principalmente lá na região da Fazenda Betesda. O irmão Nelson mandou notícias hoje de que concluímos a obra de um novo almoxarifado, um novo poço artesiano também, a fossa séptica já está terminada, tudo preparando o ambiente para a retomada, para o renascimento da obra ali na Fazenda Betesda, a obra que vai transformar pessoas, que vai trazer vidas para o reino de Deus. A sua participação é muito importante. É também tempo de lembrar das nossas missões, dos nossos missionários. Essa semana recebi notícias do nosso querido casal, pastor Edilberto Júnior e Priscila. Eles estão em viagem ao Oriente Médio, eles estão agora em Portugal, e a gente pode dizer, né? Eles estão em Portugal, sediados ali pela organização que eles atuam agora, mas foram em missão ao Oriente Médio para ver em loco o trabalho que está sendo feito com os refugiados do Afeganistão. Estamos todos perplexos, contritos e consternados com as imagens que chegam todos os dias para nós. Hoje, pela manhã, eu vi imagens, centenas de pessoas com água suja até o joelho, no entorno do aeroporto, aguardando aviões que possam retirá-los daquela situação. Eu fico pensando a agrura, a tristeza, a desumanidade com que aquelas vidas estão sendo tratadas. Outra imagem também chocante, essa foi do fim de semana, em que pais estavam entregando bebês aos soldados americanos, apelando para que eles tirassem aqueles bebês daquela situação, levassem como se fossem de fato doados para eles. Que cenas, que imagens. Em paralelo, acompanhamos também o terremoto no Haiti. A nossa Junta de Missões Mundiais está fazendo uma campanha extraordinária para levantar recursos, para atender emergencialmente o trabalho que realizamos ali no Haiti, dando assistência às famílias ali, centenas de mortos pelo terremoto no Haiti. E ao nosso entorno aqui também, o Brasil precisa das nossas orações, que Deus tenha misericórdia do nosso povo, da nossa pátria, e temos muito trabalho a fazer. A sua oferta, seus dízimos, sua contribuição, fazem com que a gente cumpra a nossa missão de levar o amor de Jesus em nossa geração. Nós vamos louvar o Senhor mais uma vez, vamos cantar o nosso hino oficial praticamente, né? Maravilhosa Graça, cante conosco, não ouça apenas, levanta aí do seu sofá, da sua cadeira, cante com a gente, cante junto com o André e com o Gabriel, Maravilhosa Graça. Enquanto nós cantamos, será exibida a nossa tela com as informações bancárias. Participe do sustento da obra do Senhor. É isso mesmo que vamos cantar, né? Não é isso. Eu vi vocês ensaiando aí. Tá vendo? Me fizeram pagar mico aqui. Eu estou vendo eles rindo aqui atrás de mim. Não é esse, é surpresa. Ah, é surpresa? É. Mas vocês me enganaram, porque quando eu entrei aqui, vocês estavam ensaiando, não estavam? Cantando. A gente cantou também, também. Então me deixaram só gostinho. Estão nos devendo. Vamos para a semana que vem. Tá bom? Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor. Mais do que tesouros é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela do amanhã. Ele é o Rei da glória e no meu coração contente vou cantando com muita gratidão. Ao meu Salvador, essa linda melodia
pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei se noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me da pena do pecado, e agora alegre eu canto, pois para o céu irei. Ele me dá forças, Ele é meu protetor. Dou sempre glória a Ele, meu mestre, meu Senhor. Cantarei ao meu Salvador essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei se noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Anjos não conhecem a linda melodia, pois só mortais entoam os salvos por Jesus. Livre, perdoado por Cristo e seu amor, vitorioso vivo, cantando em seu louvor. Cantarei ao meu Salvador essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei se noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Amém. Amém. Felizes cantaremos. Boa noite, querida família Ibemeyer. Boa noite especial aos meus queridos idosos. Muito bom estar mais uma vez aqui nessa celebração ao Deus vivo. Muito bom interagir com você no chat. Nós vamos agora orar por você que ofertou, pelas ofertas que foram levantadas. Mas antes eu também quero fazer menção a algumas pessoas, não vou citar nomes, mas pessoas que estão enfrentando dificuldades, principalmente no que tange à saúde. A gente tem orado muito por alguns irmãos que estão enfermos, irmãos que estão hospitalizados. Então eu queria que você se juntasse a mim nessa oração, colocasse diante de Deus aquelas pessoas que você já tem conhecimento, que estão com a saúde debilitada, que estão internados, que estão com Covid, e interaja e ore a Deus para que Deus traga a saúde de volta, para que Deus possa sanar toda a necessidade dessas pessoas tão queridas que eu e você conhecemos. Então, feche seus olhos aí onde você está, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de servir. Obrigado pela oportunidade de cultuar o Seu nome, Pai. Obrigado pela oportunidade da vida. Não somente a vida que temos, mas a vida que temos em Ti. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio da caminhada contigo. E obrigado porque o Senhor nos ouve, Pai. E uma vez que o Senhor nos ouve, nós não podemos nos calar diante do sofrimento daqueles, Pai, irmãos, queridos, amigos, que estão enfrentando situação de saúde, ou de doença, melhor dizendo. Pai, que cada um deles seja visitado pelo Teu Espírito, Pai. Que cada um deles receba a cura que vem de Ti. Que cada pessoa hospitalizada, Pai, receba a paz, a tranquilidade, a calma tão necessária nesse momento tão difícil. Pai, que os Teus anjos estejam também com eles. Pai, que a Tua presença esteja com os médicos, com toda a equipe de enfermeiros, assistentes, Pai, com toda a equipe médica envolvida no cuidado, Pai, com esse que sofre algum tipo de enfermidade. Nós queremos que o Senhor continue sendo o Deus da cura, e por isso nós levantamos a voz ao Senhor, nós clamamos a Ti, nós buscamos a Ti, porque confiamos em Ti.
Confiamos que a cura vem de Ti, então tenha misericórdia desses irmãos, que eles recebam a cura da Tua parte e possam glorificar o Teu nome por esse feito maravilhoso que o Senhor realizou. Também Te damos graças pelas ofertas que foram levantadas nesse momento, pelos ofertantes, que cada um deles, Pai, seja abundantemente abençoado pela Tua presença, que não haja falta, Pai, na mesa de nenhum de nós, nenhum destes, Pai, que o Senhor continue colocando em nosso coração a alegria da generosidade. Muito obrigado, Pai, porque nós temos o privilégio de investir financeiramente na Tua obra, nós temos o privilégio de participar do movimento que Teu Espírito Santo tem realizado nesse tempo, na nossa comunidade, a partir da nossa igreja, a partir da família Ibemeyer. Te agradecemos e Te pedimos tudo isso, não porque merecemos, mas no nome precioso de Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Obrigado, pastor Fabrício, por sua caminhada ao nosso lado, por sua preciosa sempre cooperação. Deus abençoe o seu trabalho, o seu ministério, tanto auxiliando e cuidando dos nossos idosos, como também na condução aí do nosso Instituto Transformar, nesta etapa de recomeço, não é, de retomada. Queridos, nós estamos na última quarta-feira de agosto, dia 25, eu falei no início do culto dia 24, eu errei. Olha, minha cabeça está meio tumultuada hoje, né? Eu confirmei aqui com o Gabriel e com o André que eu realmente ouvi eles cantando, tocando Maravilhosa Graça, né? Porque depois eu fiquei na dúvida, eu ouvi esse que tem um trechinho ali que parece que vai induzir ao Maravilhosa Graça, uma semelhança meio que harmônica, eu acho, né? Então, viu? Os mesmos acordes me fizeram... Eu falei, será que eu ouvi errado? Não, eles falam, não, nós tocamos mesmo Maravilhosa Graça, mas ensaiamos esse, né? Que também é um belíssimo hino da nossa história, que a gente canta e testemunha do amor de Jesus nesta geração. Mas eu iniciei o nosso culto dizendo que era dia 24. Dia 24 foi ontem, hoje é dia 25. E na quarta-feira que vem já estaremos em setembro, dia 1º de setembro. Então, para não começarmos uma nova série bem picadinha assim neste último domingo, acho que vai ser mais didático deixar para iniciarmos na semana que vem uma nova série de estudos bíblicos, sem dar nenhum spoiler, nenhum indicativo do que vamos falar, mas para frente a gente informa. Eu vou fazer hoje um resumão, né? Como bom professor, fazer aquele resumão, aquela recapitulação de tudo aquilo que nós aprendemos no Diário de Neemias. De fato, eu quero recapitular e sintetizar em alguns pontos principais aquilo que Neemias deixa-nos como um legado, como um referencial de liderança e um líder excelente. Jenny me lembrou um professor que tivemos na Fundação Getúlio Vargas no ano passado, num curso que fizemos sobre liderança, um querido professor, um irmão, o professor Robson Santarém, que nos ensinou e reiterou nos nossos valores e convicções que para termos líderes excelentes, precisamos de humanos excelentes. A maior liderança e a maior qualidade de um líder é nunca se esquecer da sua humanidade. Somente dessa maneira ele conseguirá olhar para os outros com a mesma capacidade de empatia, de identificar-se com os demais, colocar-se no lugar do outro, agir como se aquela tarefa e aquela responsabilidade fosse também dele. E a divisão dos bônus e também do ônus da tarefa a ser desempenhada. O conceito simples, mas fundamental, de que quando celebramos a vitória, é a vitória de todos, para que no momento de dificuldade, ou até mesmo uma derrota que tenhamos de encarar, seja também uma sensação de todos, e não esta covardia da culpa, da transferência de responsabilidade. É claro que tarefas e responsabilidades devem ser vividas e assumidas dentro do papel que cada um tem no projeto, no desafio, na organização, na família. Mas Neemias nos deixa um legado de que a sua excelência na liderança começa pela sensibilidade de ser capaz de colocar-se no lugar do outro. É assim que começa o livro de Neemias. Quero desafiar você a ler novamente o livro de Neemias.
É um livro que dá para ler numa tacada, porque é como um livro de história, que registra o diário deste líder, que nas suas memórias conta o que foi para ele ser tirado de um lugar, de um certo conforto, de uma posição estável, de uma posição segura, para deixar tudo isso para voltar à sua cidade de origem, devastada, destruída, humilhada, entulhada, dividida, para assumir a tarefa de reconstrução. O livro de Neemias começa com más notícias. E a gente viu na semana passada que o livro termina com a realidade de que nem sempre a liderança nos levará a um final feliz efetivamente. Mas o trabalho da liderança é constantemente revisitar os processos, encarar novamente a realidade, perceber que muitas vezes pessoas insistirão nos erros, mas de uma forma incansável trabalhar como líderes para o melhor do outro. Como disse na semana passada, a capacidade do líder é enxergar no futuro aquilo que os outros não conseguem enxergar ainda. É conseguir ver em perspectiva aquilo que os outros ainda não conseguem enxergar. E eu posso dizer a você, não é fácil. Algumas vezes esta visão da liderança é uma visão solitária, em que você precisa se deparar com a crítica, com a desconfiança, com o ceticismo, com a oposição, porque nem todos vão conseguir enxergar pela mesma perspectiva que o líder tem. E quantas vezes a posição de liderança será uma posição solitária? Lembra de Elias? Elias viu-se sozinho quando ameaçado por Acabe e Jezabel. Ele mesmo disse para Deus, tira a minha vida, eu não consigo mais. Eu percebo que eu não sou melhor do que os meus pais, eu não consigo fazer melhor do que os outros fizeram. Elias trouxe para si a culpa dos erros dos seus liderados. Ele disse, o teu povo destruiu os teus altares, abandonou a tua palavra. E ele diz de uma forma muito solitária, só fiquei eu aqui. E lembra como é que Deus termina o trato com Elias lá em 1 Reis 19? Elias, volta. Volta porque como você, outros 7.000 não se curvaram diante de Baal. Você não está sozinho. O líder precisa ser lembrado constantemente que ele não está sozinho. Por isso o líder também precisa dos seus liderados. Não precisa de meramente afagos no seu ego, não. Precisa de pessoas que se disponham a caminhar ao lado, ainda que muitas vezes possam ter percepções diferentes, mas não abrem mão de estar ao lado de. Eu lembro da dedicatória de um livro que temos em casa. Eu acho que foi o Dini Peterson, né, querida? Ela deve estar nos assistindo, de repente ela até manda uma mensagem aqui ao vivo. Se não me engano, foi o Dini Peterson, que num dos seus livros dedicou a um amigo dizendo, a fulano de tal, que discorda de mim em muitas ideias, ou em muitas coisas, mas é meu amigo em todas elas. Esta frase é de uma profundidade na vida de um líder, porque você não precisa necessariamente que todas as pessoas concordem com você, mas é necessário que as pessoas que caminhem com você, minimamente sejam leais a uma visão, a um sonho, a um propósito, senão não tem sentido sequer caminhar juntos. É o que diz lá no livro de Amós, como poderão andar dois juntos, se não estiverem de acordo? Como é possível isso? A palavra de Deus vai nos dar, por meio de Neemias, algumas lições práticas, como que o legado que ele deixa para nós, no seu livro, no seu diário. Um livro composto de trechos da sua liderança, de experiências vividas de pressão, de oposição, de adversidade, de dificuldades. Algumas vezes Neemias precisou lidar com adversários ferozes. Neemias lidou com perjúrio, lidou com calúnia. Há um momento em que dizem que Neemias era o que ele não era, que ele queria o que ele não queria, e que ele faria o que ele nunca disse que fez, e nunca fez.
Neemias termina o seu livro, lembram-se da semana passada, retratando e relatando o desafio da liderança, em que ele volta e percebe que o povo insistia em fazer as mesmas coisas que ele veio corrigir como líder, que veio ao lado de Esdras ensinar pelas Escrituras que havia um jeito melhor de se viver. Este é o papel do líder, é de buscar mostrar para as pessoas, com a vida, que existe um jeito melhor de viver, de olhar, de ser e de fazer as coisas. Um líder, portanto, pelo legado de Neemias, na sua excelência, buscando ser um humano excelente, acima de toda a média, Neemias nos deixa algumas marcas importantes e eu quero destacá-las para vocês. Não dá para reler todo o livro, evidentemente, mas eu quero, em alguns poucos pensamentos, lembrar tudo aquilo que Neemias deixou para nós como um legado de um líder excelente. Primeiro que lá no capítulo 1 do livro de Neemias, quando ele recebeu as más notícias que vinham da sua cidade, Jerusalém, ele ouve as informações de que as coisas estavam muito ruins com os seus irmãos em Jerusalém. E o texto vai dizer que no versículo 4, que ele ouviu isso e sentou e chorou por alguns dias. E no versículo 4 ele vai dizer, ele mesmo diz, eu jejuei e orei ao Senhor. O livro de Neemias começa com o registro, um retrato do caos. E diante do caos, qual é a primeira atitude que um líder excelente precisa ter? Sentir e orar. Neemias se permite chorar porque ele não consegue encarar aquela situação sem se colocar no lugar dos seus semelhantes. O que eles estão sofrendo? O que eles estão passando? Quais são os medos e as aflições que eles vivem? Quais são as necessidades pelas quais eles passam? Neemias lamenta por alguns dias, mas em determinado momento não, mas apenas chorar e lamentar não vai mudar a situação. Então ele jejua, ora e pede a Deus. No capítulo 1, no finalzinho da sua oração, ele termina dizendo, Senhor, ouve esta oração do teu servo, e que este homem encontre favor diante do rei. Neemias se coloca à disposição. Então ele, como líder excelente, ele se sensibiliza pela realidade, ele, numa profunda atitude de empatia, ele olha para o seu semelhante e diz, o que será que eles estão enfrentando? Eu vou lá ajudar. Mas não faz isso sem oração. Aliás, em outros tantos momentos, Neemias ora antes de tomar qualquer atitude. Nós vimos isso e você deve se lembrar que em diversos momentos, Neemias, antes de fazer qualquer coisa, ele ouviu o relato e diz assim, então eu orei. Por exemplo, no capítulo 2, quando ele vai falar com o rei Artaxerxes, pedindo autorização para ir à sua cidade de origem, para resolver esses problemas, para ser parte da solução. Imagina se Neemias ficasse lá com tantas ideias. O capítulo 1 diz assim, olha, nesse tempo eu era copeiro do rei, aqui está tão bom, eu sirvo o rei, tenho minha estabilidade, tenho meu recurso, tenho meu sustento aqui, eu tenho minha posição, de repente de copeiro eu posso ascender posições mais elevadas, eu tenho a confiança do rei, e ele então vai dizer o seguinte, para o rei, ficar aqui pensando o que pode ser feito de melhor não vai resolver o problema, eu preciso ir lá. E quando ele vai ao rei, no capítulo 12, versículo 20, ele diz assim, então eu orei, então eu respondi. E a resposta dele foi uma oração. Diversos outros momentos, Neemias vai nos dar esse primeiro exemplo de legado. Orar ao Senhor para que Deus vá adiante de cada ocasião, de cada momento, para as ações que ele tem de tomar. Outro legado, ele planeja, mas o seu planejamento incluía necessariamente a dependência de Deus. Planejar é fundamental.
E Neemias tinha um plano. Quando ele vai falar para o rei fala assim, então o que você quer? Aí ele já tinha um plano, olha, eu preciso de cartas, eu preciso de recursos, eu preciso do seu apoio, eu preciso de um tempo, eu preciso da sua liberação. Neemias tinha todo um plano. Mas quando lá no versículo 5 ele fala para o rei o que ele precisa, ou seja, o rei pergunta para ele, e aí, o que você precisa? Versículo 4, então eu orei a Deus dos céus e disse ao rei, antes de falar ele orou ao Senhor. E quando ele ora, ele fala assim, que me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais para que eu reconstrua. E aí o rei pergunta, quanto tempo? Ele já tinha quanto tempo? O que você precisa? Ele já sabia do que precisava. E aí no finalzinho ele fala assim, mas então olha, se o senhor puder me dar também carta branca para eu poder passar pelas fronteiras e também trazer madeira das florestas, se eu puder contar com apoio braçal de homens sob o meu comando, Neemias tinha um plano. Mas lá no versículo 20, quando ele termina de falar esse plano já para os seus irmãos em Jerusalém, porque ele chega em Jerusalém, encontra aquelas muralhas destruídas, ele se vê diante de entulhos e destroços. Ele diz no versículo 5, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Aqui está um grande diferencial entre um líder comum e um líder excelente. Porque o líder excelente é aquele que planeja, mas submete este plano e submete suas ações e ainda espera o sucesso, não pela sua própria capacidade e competência, mas como diz o versículo 20, Deus é quem fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar, começar a construção, mas quem vai dar o sucesso é Deus. Primeira lição então que ele nos dá como líder excelente, tudo começa e acontece pela oração. A segunda lição que a gente aprendeu ao longo dessas semanas que analisamos o diário de Neemias, é que o sucesso dele era fruto de um planejamento, mas principalmente da dependência de Deus. Ele começa orando e termina orando. O livro de Neemias é assim, a história dele começa orando e termina orando. Se você for lá para o capítulo 13, vai ver que ele termina o seu livro dizendo, Senhor, que a tua mão esteja sobre o teu servo. Abençoa o que o teu servo tem falado. Confirma o que eu tenho dito diante do teu povo. Seja a tua mão sobre o teu servo. Neemias também é um líder excelente porque no seu livro, no capítulo 3, como um todo, ele divide o povo, ele começa a trabalhar e ele divide tarefas. Ele divide tarefas e responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, ele se preocupa em engajar todos. Não sei se você vai lembrar, mas se for o caso, eu vou fazer uma pequena recapitulação. O capítulo 3 é aquele em que ele desenha toda a cidade de Jerusalém. Até lembro que eu mostrei aqui o mapa da cidade de Jerusalém. E ele colocou as famílias próximas dos seus portões e das suas colunas para trabalhar naquele local. Ele dividiu tarefas e deu responsabilidades, porque cada família cuidou do seu quintal, literalmente. Cuidou do seu quinhão ali, do seu trecho territorial. E ao final do texto, lá no versículo 20 do capítulo 3, há um detalhe importante, que alguém fez com muito zelo. A liderança demanda e inspira nas pessoas cooperação e zelo naquilo que fazemos. Por isso, Neemias nos deixa um legado de excelência, porque ele reúne o povo, ele dá trabalho, ele supervisiona o trabalho e ele deseja o engajamento de todos. Ninguém deve ficar de fora. Eu lembro que nesta época, eu compartilhei a experiência de alguém que disse para mim, agora eu fico só na arquibancada. Não, a obra de Deus é lugar do campo. É descer da arquibancada, entrar nas 4 linhas da disputa, da competição, e todos juntos apontarmos na mesma meta, corrermos na mesma direção, perseguirmos o mesmo alvo. Então Neemias nos ensina a orar, a depender de Deus e a trabalhar juntos. Neemias também vai nos ensinar, diante de um grande desafio da liderança, que o desânimo, fazendo parte da nossa caminhada, é vencido pela resiliência. No capítulo 4, quando começam os movimentos de oposição a Neemias, ele percebe o risco de que os seus inimigos, os seus adversários, os famosos Sambalate, Tobias e outros, que começavam a zombar, a perjurar,
Inclusive, nós vimos mais adiante, nos capítulos seguintes, eles lançam calúnias contra Neemias, tentando colocá-lo contra o povo e colocar o povo contra ele. Neemias sabe que o desânimo é uma realidade, mas ele ouve o que as pessoas têm a dizer, e novamente lá no versículo 4, ele diz: ouve, ó nosso Deus, nós estamos sendo desprezados, mas é a tua obra. E aí no versículo 6 diz: mas assim reconstruímos a muralha, fortalecidos pela mão do Senhor. Neemias nos ensina que mesmo o desânimo fazendo parte, nós recobramos as forças quando nos apegamos a Deus e quando aprendemos a depender dEle e clamamos pelo Senhor. Mais uma vez, Neemias enfrenta a adversidade. Nesse caso aqui, a provocação, a contrariedade, a oposição, o deboche. Porque eles dizem assim: olha, eles não vão conseguir fazer nada. O que eles vão fazer com esse monte de entulhos? O que eles vão reconstruir com essas pedras queimadas? Não vão conseguir. Eles não vão conseguir. E como Neemias responde: Senhor, cuida desses. Eu não vou gastar tempo tentando defender aquilo que é teu. Neemias nos ensina que a resiliência, a capacidade de resistir à pressão, muitas vezes até sendo taxados de teimosos ou solitários, mas só um líder sabe o tamanho e o peso da visão, de um propósito, de querer conduzir o povo naquilo que crê, naquilo que acredita. É assim que Neemias vai nos ensinar e deixar este legado como um líder excelente. Na sua humanidade, nunca confiar nos seus próprios braços, nunca depender da sua retórica, da sua oratória, mas em oração dizer: Senhor, cuida do teu povo, porque a obra é tua. E os inimigos não desistem tão facilmente. E quando Neemias percebe que eles estavam insistindo e não se cansavam de se oporem à obra, Neemias ora mais uma vez. E a obra é bem sucedida. Eles terminam a obra até a metade em tempo recorde. E quando chega lá no versículo 15, olha o que diz aqui no capítulo 4. Quando os inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. No versículo 14, Neemias fala assim: lembrem-se do Senhor, esta obra é dele. O que Neemias nos ensina aqui nesta experiência? Que o sucesso da obra, o êxito da tarefa, não glorifica o homem, mas deve glorificar a Deus. E como um líder excelente, ele sabe que os seus esforços e os resultados das suas ações não poderiam. Isso é proibitivo, isso é impeditivo. Deus não divide a glória dele com ninguém. E há uma falha grave quando o líder deseja que seja o seu nome exaltado, que seja a sua memória lembrada. Versículo 14, Neemias diz no capítulo 4, lembrem-se do Senhor, lembrem-se do que vocês estão fazendo. E aí no versículo 15 ele sabe quem desbaratou os planos dos nossos inimigos. Olha o versículo 15. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, a glória deve ser de Deus. Deus é quem dá a vitória. Deus é quem faz a obra concluir. Mais um legado que Neemias nos dá como líder excelente é que no exercício da liderança, ele vai se deparar com necessidades e conflitos. O capítulo 5 é um trecho importante porque a obra já estava concluindo, mas surgiram outros problemas. O povo ainda estava com fome, o povo ainda já estava cansado demais, e começa a surgir então, por meio desse desânimo, aqueles murmúrios, aquele cansaço, assim, mas será que isso vai dar certo? Até porque os inimigos continuavam falando no ouvido deles: olha, isso não vai dar certo, vocês chegaram até metade, mas e o restante? Vocês vão conseguir até o fim? O capítulo 5, Neemias percebe que, além desses problemas conjunturais da obra,
Havia também uma questão séria, porque Neemias se depara com uma injustiça dentro do povo, porque havia pessoas com mais, usurpando dos que tinham menos, abusando e explorando seus próprios irmãos, escravizando os seus semelhantes. E Neemias fala assim, isso está errado. Neemias chama o povo, dá um sermão neles, fala assim, isso que vocês estão fazendo é absolutamente incompatível com o propósito de Deus para um povo, para uma família, para uma gente. Então, Neemias dá uma grande lição. Ele pacifica o conflito, suprindo e atendendo à necessidade daquele povo e daquele tempo. Um líder excelente, ele é primordialmente um líder pacificador. Jesus nos ensina isso. Lembro sempre da palavra de Jesus, quando refere-se a Ele mesmo, como se dissesse, olha, querem ser como eu? Querem aprender como eu faço? Lembra que Ele disse, aprendam de mim, que sou o quê? Manso e humilde. Um pacificador. Líderes excelentes são aqueles que conseguem estabelecer a paz no momento de tensão, de conflito e de necessidade. Estamos chegando ao final dos legados que Neemias nos dá, além de tantos outros que podem ser explorados em seu diário, mas eu quero destacar esse e, chegando ao final, os últimos dois. No capítulo 5, ele é alçado ao posto de governador. Ele fica surpreso com isso. Ele recebe uma promoção. Ele era ali um gerente de obra, ele tinha uma missão dada por Deus, ele recebe isso com alegria e com responsabilidade, que era reconstruir os muros. Ele organiza o povo, ele coloca a casa em ordem, ele pacifica as tensões, ele não gasta tempo se justificando diante dos seus opositores, ele segue em frente. Então, o capítulo 5, no versículo 14, vai dizer que ele foi nomeado governador. E sabe o que ele faz com esta nomeação? Sabe o que Neemias faz com esta promoção? Olha o versículo 18 que diz aqui. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves de 10 em 10 dias, muito vinho, todos os tipos. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo já era grande demais. Neemias foi alçado ao posto de governador. E sabe o que ele fez com essa promoção? Ele viu uma oportunidade de abençoar as pessoas. Ele foi ao lugar mais alto daquela hierarquia organizacional do seu tempo. E ele viu aquilo como uma oportunidade única de abençoar os seus liderados. O líder excelente é aquele que, ao chegar ao posto mais elevado, não se esquece de onde saiu e não se esquece daqueles de onde ele veio ou com quem ele conviveu. O versículo 18 é emblemático, porque Neemias, como governador, disse assim, eu não tive coragem de colocar ainda mais impostos, porque aquele povo já estava sofrendo demais. E eu mesmo assumi das minhas responsabilidades o cuidado, a provisão e o sustento da minha gente. Neemias nos ensina que o líder excelente é aquele que pode chegar aos níveis mais elevados, mas não se esquece do seu semelhante e dos demais. E para finalizar, lembre bem que a gente fez aquela relação de Esdras e Neemias. Lembra que Esdras esperou 14 anos para ver o povo reunindo, aprendendo a Bíblia, todo junto, de pé, num grande avivamento? Neemias nos ensina que o exercício da liderança é a prática da resiliência e da paciência. Capítulo 8 e 9 retratam aquele momento importante em que Neemias reúne o povo, chama Esdras e fala assim, olha aqui, o que você semeou há 14 anos está se cumprindo hoje. Não valeu a pena esperar todo esse tempo? Líderes excelentes sabem aguardar o tempo da colheita que vem de Deus. Líderes excelentes não estabelecem no seu cronograma o parâmetro da vontade de Deus, da excelência de Deus. Líderes olham para as oportunidades e sabem esperar o dia da colheita certa. São esses alguns dos legados que Neemias tem a nos deixar e que eu quero destacar neste resumo final das lições de Neemias. O legado de um líder excelente. Tudo começa pela oração, planeja-se e depende-se de Deus. O povo engajado
com divisões de tarefas e responsabilidades. O desânimo é uma realidade, mas se enfrenta ao desânimo com resiliência. Nossos esforços e o nosso êxito devem glorificar a Deus. Nossa atitude primordial é a pacificação de conflitos, a resolução e o atendimento de necessidades, para que o povo vá bem. Neemias, alçado ao posto de governador, viu nesta elevação, viu neste degrau, viu neste pódio, a oportunidade máxima de servir e abençoar os outros, e também de glorificar a Deus do lugar mais elevado. E Neemias aprendeu que na liderança, aprendeu com Esdras, que na liderança pode demorar um pouco, mas sem dúvida valerá a pena esperar. Eu me lembro do Salmo 126, em que o salmista canta depois de ter passado pelo exílio, sofrido as agruras do tempo da adversidade. Ele diz: olha, quando o Senhor nos trouxe de volta, parecia até sonho, mas foi bom demais. O tempo da colheita valeu a pena. O líder excelente desenvolve estas marcas que glorificam a Deus, que abençoam o outro e que nos revelam como melhores humanos, tais como Jesus. Vamos louvar ao Senhor? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Um líder excelente aprende com Neemias a orar, a depender de Deus, a liderar o povo e engajar o povo na obra, a ver a sua posição como uma oportunidade de servir e abençoar, a ser antes de tudo um pacificador e a esperar, a aguardar no Senhor para validar e consolidar a sua liderança. Como eu disse, a Jeane até já escreveu no chat, não é? Fazendo essa correção na minha fala. A fala é exatamente esta, não é? Só que não foi num livro que lemos, foi um pastor que amamos, fez esta citação. E a frase é: ao meu amigo Oscar, que discorda de mim em muitas coisas, mas é meu amigo em todas elas. Eu desejo mais gente assim comigo, que pode até discordar, mas que não abre mão de estarmos juntos, caminhando na mesma direção, com amor, mansidão, alegria, respeito e unidade, que é o que nos envolve e nos faz ser povo de Deus. Que as lições de Neemias fiquem gravadas em nosso coração e que os nossos muros, o muro que nos une, o muro que nos agrega, não o muro que nos separa, mas o muro que nos faz povo, sejam erguidos e mantidos, conservados para a glória de Deus. Pai querido, completa a tua obra e a tua palavra em nosso coração. Dá-nos um instante de semana abençoado, guardado por ti, e cada movimento da tua igreja, reunida ou espalhada, seja aqui na sede ou seja em cada casa, em cada andar, seja o teu nome exaltado por meio do teu povo, chamado pelo teu nome, tua gente, tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida no restante desta semana e até domingo, se Deus assim nos permitir, ou antes, se for preciso. Um grande abraço, Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua família. Acompanhe as nossas mídias. Igreja Batista do Meier. Chamados para transformar vidas.